Fala pessoas, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo e contar para vocês um pouco mais da minha visão sobre essas mudanças todas que a gente tem passado nas últimas décadas na nossa sociedade, né? A gente tem vivido muitas coisas, né? São muitas quebras de barreiras, são muitas derrubadas de muros, são muitos vitórias, eu ia falar vencimentos, vitórias sobre preconceitos, sobre segregações, né? A gente vem quebrando várias dessas barreiras, né? Preconceitos religiosos, preconceitos de raça, de gênero, isso tudo a gente vem abatendo, a gente vem mudando a maneira como a nossa sociedade, de um modo geral, vem lidando com essas questões. Não que isso seja momentos onde há muita paz e aceitação, mas não, é um momento onde muitas pessoas se reafirmam dentro das suas crenças, das suas vontades, dos seus desejos e defendem isso e começam a ser, não digo totalmente aceitos pelos outros, mas é um momento onde você começa a se identificar com outras pessoas que também estão dentro desse processo e a gente pode se juntar para poder viver melhor essas coisas. Esse é um dos passos da era de Aquário, né? A gente está saindo da era de Peixes e entrando na era de Aquário. E a era de Aquário, do meu ponto de vista, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é uma era absolutamente pacífica, né? Não é isso, porque quando você começa a dividir muito bem os grupos, que o signo de Aquário está ligado com a identidade do grupo em si, e não é do grupo todo mundo junto. Todo mundo junto como espécie humana, ok, mas dentro dessa espécie humana a gente tem várias subdivisões e essas várias subdivisões tendem a ficar não mescladas, mas separadas, né? Então a gente tem uma defesa muito grande da identidade de grupo dentro dessa era de Aquário. Então quem é de uma religião vai defender a sua religião, quem é de um gênero defende o seu gênero, quem é de um outro defende o outro. Isso é muito claro hoje em dia, a gente tem uma polarização muito grande no sentido político, mas de vários subgrupos, isso está cada vez mais forte, né? É criar uma identidade, criar um vocabulário próprio e defender esse vocabulário próprio com unhas e dentes, se for necessário. Então, a era de Aquário tem isso, né? Da identidade do grupo bastante forte. Mas não é só isso. A gente tem várias transformações ocorrendo. E não é só por causa da entrada da era de Aquário, mas a gente tem vários outros ciclos sendo vivenciados no momento e que estão transformando vários setores, né? A gente tem ali o Plutão lá em Capricórnio, já está lá desde 2008, causando transformações sociais, né? Nessa rebelião das regras sociais antigas, né? Aquelas coisas mais tradicionais estão sendo quebradas, né? Está sendo dividido isso, está sendo reconstruído. A gente tem esse Urano passeando em Touro, que faz uma reconstrução, faz uma destruição, do nosso sistema financeiro, e exatamente esse é o ponto do nosso vídeo aqui de hoje. E também tem Netuno passeando lá em Peixes desde 2011, que traz uma nova conexão espiritual, inconsciente, aquela coisa toda que eu já falei em outros vídeos, e ele está lá desde 2011 e agora, né, a gente está com uma conjunção de Júpiter com Netuno no signo de Peixes, que amplifica assim exponencialmente essa energia para o lado positivo e para o lado negativo, né? A gente tem os dois ali, a gente tem enganação, mentiras, ilusões e decepções, ao mesmo tempo a gente tem expansão, novos conhecimentos, novos contatos espirituais podendo acontecer agora já, né? A gente está iniciando esse novo ciclo agora no dia 12 de abril, que é a próxima terça-feira. Mas o ponto do meu vídeo hoje é a reconstrução do sistema financeiro. Eu, sinceramente mesmo, eu não acredito que exista a possibilidade de ter um crash generalizado, uma pane financeira destruidora que nem a gente teve em 1929, né, principalmente lá nos Estados Unidos, e várias outras maneiras de lidar com esse sistema financeiro ao longo das últimas décadas. A gente está passando por uma fase de transição e, querendo ou não, nós somos um pouco mais inteligentes. Apesar de não ser menos corruptos, mas nós somos mais inteligentes, então a gente consegue achar um equilíbrio em determinadas coisas e talvez evitar grandes problemas financeiros. Mas que vai haver uma troca financeira, isso vai, né? Isso é uma coisa bastante óbvia, bastante clara. Por quê? Tudo que a gente vive de maneira das situações tradicionais vão ser transformadas. A gente tem essa mudança acontecendo
principalmente nesse setor mais físico das coisas, porque a gente tem esse Plutão e Urano transitando nos signos mais físicos que tem, né? No Touro e no Capricórnio. Então isso vai haver uma transformação nessa história. E uma das coisas que vai acontecer vai ser a troca da maneira como a gente lida com essa coisa do dinheiro. Isso deixa de ser físico, que já faz um tempinho, né? Qual foi a última vez que você pôs a mão em dinheiro? Eu, pelo menos, pôr a mão em nota de dinheiro, eu acho que já faz talvez um ano e meio, pelo menos, que eu não pego em dinheiro, né? Eu faço tudo online, é tudo virtual, é tudo digital, né? Então a gente está fazendo essa transição do modo financeiro, do modo físico, para o modo digital. E isso está muito ligado com essa era de Aquário, com os avanços tecnológicos. Nada que a gente tem que funciona mecanicamente vai continuar existindo daqui para frente. A gente vai trocar tudo. E o sistema financeiro é um desses. E a coisa que vai deixar ficar mais em evidência vão ser as criptomoedas, que é um sistema financeiro muito mais seguro e, entre aspas, anticorrupção do que o nosso dinheiro financeiro. O nosso dinheiro financeiro não, o nosso dinheiro físico. E uma coisa que é muito legal saber, para vocês que não sabem, para quem não entende muito desse mundo das criptomoedas, o sistema financeiro de hoje ele é problemático porque o dinheiro é infinito. Os governos podem continuar criando dinheiro, papel, moeda constantemente sem parar. O que é muito diferente das criptomoedas, né? Criptomoedas não é só Bitcoin, tá? A gente existem várias outras ali. Todas essas criptomoedas elas são limitadas, elas têm uma emissão limitada. O que quer dizer que elas mantêm o valor delas através do tempo. O dinheiro, quanto mais você produz dinheiro, menor o valor dele fica. É só você pensar quanto que valia R$1.000 10 anos atrás e quanto que vale R$1.000 hoje. Cara, hoje se eu for no supermercado, eu não gasto menos de R$200. O ano passado, se eu fosse no supermercado, eu não gastava 150 para mim só, né? Só para mim, comprando bobaginhas assim. Hoje qualquer saída é R$200, qualquer coisa é R$200. 3 anos atrás, qualquer coisa era R$100. Então, quanto mais a gente vai avançando no tempo, quanto mais a moeda vai sendo produzida, e tem inflação, e tem juros, aquela confusão toda lá, menos o dinheiro vale. Nas criptomoedas é o contrário. Quanto mais tempo passa, mais elas vão valer, porque elas vão diminuir de quantidade de emissões. E isso, dentro daquilo que a gente já ouviu falar, que chama blockchains, isso é completamente controlado e descentralizado. Não existe um governo cuidando disso. É a própria característica da moeda que se autocuida. E todo mundo que tem, isso é uma coisa muito legal, né? Todo mundo que tem criptomoeda pode fazer parte dessas validações de transição, porque você tem um programa no computador ali que te ajuda a fazer esse controle. Você não identifica quem está fazendo isso, mas você consegue validar a transação. Esse é um negócio bem complexo, que nem eu entendi ainda. Mas é muito legal isso, né? De você ter uma coisa onde não tem um governo cuidando das suas coisas. Você cuida das suas coisas, você sabe como que você vai aplicar o seu dinheiro e você sabe como que isso está acontecendo no mundo. É meio que um sistema anticorrupção. É muito difícil de você conseguir quebrar aquelas coisas lá. Mesmo porque o blockchain você não consegue quebrar, pelo que eu entendi, né? Mas enfim, é uma coisa muito interessante, né? É uma maneira muito interessante de ver e que é acessível para todas as pessoas. É uma coisa bem legal. E é mais uma invenção, é mais uma tecnologia que está levando a gente para um lugar melhor, um lugar mais avançado, um lugar menos corrupto, um lugar mais democrático, mais justo. É muito interessante isso, é bem legal. Enfim, é isso, né? É isso. Então eu acho que vale a pena a gente olhar para essas criptomoedas com mais carinho, com mais curiosidade, tentar entender como funciona e até de repente começar, né, a fazer alguma transição, fazer a nossa transição do dinheiro físico para o dinheiro virtual, para o dinheiro digital. Uma coisa que a gente já tem, né? O lance do Pix é o real digital, né? Isso vai acontecer aqui logo mais. Então é bom a gente ir se acostumando com isso e fazer boas opções, né? Procurar pessoas que falam sobre isso de uma maneira clara e que fazem a gente entender como funciona isso de verdade. Os governos não são muito chegados nessa história não. Inclusive lá na guerra da Rússia, a a OTAN, diga-se entre parênteses, os Estados Unidos, bloqueou todas as finanças
da Rússia, né? Deixou tudo bloqueado. O que os caras fizeram? Começaram a pegar Bitcoin, porque ali você não tem como controlar. Não existe esse controle de uma soberania, né? Não é bacana por causa do financiamento, para onde que isso tá. Mas se você pensar no nível individual, se acontecer alguma coisa no sentido governo Collor, e para quem não sabe o que é governo Collor, vai estudar um pouquinho, vai descobrir, porque isso é super importante. Se acontecer alguma coisa nesse sentido na questão do nosso real, se você tem coisas aplicadas em criptomoedas, por exemplo, você não fica sem dinheiro. Isso é uma coisa bastante interessante. Certo? Então é isso. Esse é o meu ponto de vista. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.